Uma mulher de força. Esse é o devocional de hoje. Em Zacarias 4:6 diz assim: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em um mundo que constantemente redefine os padrões de força e sucesso, nós mulheres temos enfrentado desafios únicos nesta época. A sociedade muitas vezes exalta a autossuficiência e a capacidade de lidar com tudo por conta própria, criando uma pressão imensa para que sejamos fortes o tempo inteiro, o que pode levar à exaustão e à frustração. No entanto, a Bíblia nos oferece uma perspectiva diferente acerca desse tema. O versículo de Zacarias nos recorda de que nossas batalhas não são vencidas pela imposição violenta ou habilidade que possuímos, mas por meio da dependência total do Senhor. Quando atendemos a esse chamado, percebemos que o poder não está em nossos lábios, mas em nossos joelhos. Joelhos dobrados em oração são um símbolo de humildade e submissão a Deus. É por intermédio da oração que acessamos a ajuda do Espírito para alcançar o que nunca conquistaríamos por nós mesmas. Ao intercedermos, entramos em uma dimensão espiritual, onde o nosso clamor tem a chance de se tornar mais poderoso que qualquer ação física que seríamos capazes de realizar sozinhas. Sem dúvida, é certo que recorreremos à nossa própria força quando somos desafiadas, mas, para além da nossa responsabilidade natural, existe um convite para abraçarmos a força e a capacitação que vem do céu. É graças à oração que recebemos esse fortalecimento, capacidade, socorro, conforto e direção. Por meio dela também somos transformadas e curadas e geramos as promessas divinas. Acima de tudo, é por ela que nos aproximamos do Senhor. Deus ouve o nosso clamor e trabalha de maneiras que transcendem a nossa compreensão. Ele responde, guia e fortalece todas aquelas que colocam a sua confiança nele. Hoje é dia de subir um degrau a mais em sua vida de oração. Jamais se esqueça de que é nesse ambiente de comunhão profunda que reside a verdadeira força. Uau! Gente, eu gosto sempre de falar que esse devocional ele é tão de Deus, porque ele está sempre conectado com algo que ou eu conversei no dia com alguém e aí depois quando eu pego para ler eu falo, uau, Senhor, o Senhor já está comunicando mesmo isso. E hoje eu estava falando com a minha tia exatamente sobre a gente entender que o renovo das forças, trazer à memória aquilo que nos dá esperança para seguir, para continuar. Tudo isso é pela oração, é pela busca. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não tem o que fazer humanamente falando. Nós precisamos de um milagre. E eu gosto sempre de orar, consagrando o mês que nós estamos entrando, e esse mês de junho eu já declarei, Senhor, que seja um mês de milagres na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus, seja um mês de restituição, seja um mês de justificação, de dupla honra. Nós temos que profetizar e declarar sobre isso. E eu creio muito que esta é a nossa força, a força que vem do alto, da graça, da unção, da autoridade, da autorização do Senhor na nossa vida, no mundo espiritual. Porque, como disse ali em Zacarias, a nossa luta, ela não é, né, não vai ser contra a carne, não vai ser contra as pessoas, contra as situações. Não é pela força física, mas é pelo Espírito. Da mesma forma, uma intercessão.
Eu gosto de trazer isso, gente, porque às vezes nós estamos orando há tantos anos por alguém para que haja uma mudança, haja livramentos e tudo mais, e nenhuma oração é em vão. É óbvio que assim, aquela pessoa ela precisa tomar a decisão para mudança de comportamento, mas a intercessão muda o destino de alguém, sabe? O Espírito, porque quem convence é o Espírito, então é o Espírito que vai convencendo e aquela pessoa vai se quebrantando, vai amolecendo e chega uma hora que ela toma a decisão. Nós cremos nisso. A decisão é nossa, mas o convencimento, né, os livramentos, isso é o ambiente espiritual que vai trazer. E nós temos que depositar em oração a intercessão de fato por alguém, por uma situação. E eu lembro uma vez, eu gosto de compartilhar isso, né? Eu estava muito aflita com uma pessoa que eu tinha relacionamento e tudo mais, e eu comecei a orar e orar. E aí teve uma vez que eu perguntei para Deus: Senhor, a minha oração faz efeito na vida dessa pessoa? Se faz efeito, me mostra. Eu falei: se faz efeito, me mostra, me mostra. E daí, gente, eu tive um sonho. Eu sonhei com um coração seco, seco, sem vida. Ele batia, mas ele estava seco, assim, parecia que não circulava sangue. E aí, conforme eu orava, as lágrimas da oração, assim, né? Eu estava orando e aí as lágrimas desciam e pingava nesse coração seco. E esse coração ia criando, ia virando, né, na cor vermelha mesmo, ia ficando saudável. E aí ia batendo, e aquilo, assim, falou tanto ao meu coração. E daí eu acordei, orei, e o Espírito Santo falou comigo: a intercessão tira da morte, traz vida. A intercessão pela vida de alguém muda o destino dessa pessoa. Então, assim, é intercessão, é orar, orar. A gente vai orar, clamar, declarar, profetizar. Mas o papel de trazer a vida, de convencer, de arrancar da morte, de trazer, de tirar a cauterização da mente, tudo isso vai ser do Espírito. Porque às vezes a gente quer orar, mas a gente quer enfiar as nossas mãos ali e fazer. Eu conheço inúmeras mulheres que querem fazer isso, porque a gente não aguenta ver alguém que a gente ama numa situação totalmente errada, contrária àquilo que Deus sonhou para aquela pessoa. Mas nós temos que crer no poder da oração. E a oração, ela não vai ser só por aquela pessoa, mas ela vai ser também para nos revestir, para nos cobrir, para nos trazer esperança, força. Aqui, como eu li nesse devocional, é por meio da oração. É aí que vem a nossa força. Aqui, ó, ao intercedermos, entramos em uma dimensão espiritual onde o nosso clamor tem a chance de se tornar mais poderoso que qualquer ação física que seríamos capazes de realizar sozinha. E é verdade, muitas vezes a gente ignora isso, a gente acha que nós temos que fazer com o nosso braço forte, mas não é. Nós temos que deixar Deus fazer. E vão ter situações que Deus ele está falando para você: você não é Deus. Deixa que eu faço, entrega na minha mão e deixa na minha mão. Ele está falando com você hoje. Deixa Deus fazer. Você entregou, então deixa Ele fazer. Amém? Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.